Olá, estudantes do nono ano! Eu sou a professora Ariane Lopes. Conosco, a nossa intérprete, a Dora. Neste vídeo, vamos falar sobre estrutura atômica. Objetivos da aula: abordar o modelo atômico proposto por Rutherford e Bohr, conhecer as partículas subatômicas, entender o comportamento destas partículas e também perceber a organização das partículas no átomo. Vamos observar esta imagem. Do que são formadas as coisas que conhecemos? Como são formados os corpos ou os objetos? Quando nós começamos a estudar os elementos químicos, nós estudamos tabela periódica. Na tabela periódica, nós encontramos 118 elementos químicos, sendo 92 naturais, ou seja, que nós encontramos na natureza, e 26 elementos, sendo eles artificiais, ou seja, produzidos pela mão do homem. Então, do que são formados os corpos e os objetos? Os corpos e os objetos são formados a partir desses elementos químicos, sejam eles misturados aí, né, uns com os outros para obter elementos e corpos diferentes. Vamos entender aqui falando sobre átomo, moléculas e um corpo como um objeto. Então vamos por partes. Aqui nós temos um átomo de hidrogênio, mais um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Ligados, dois hidrogênios com um oxigênio, eu tenho uma molécula. Esta ligação química aqui, dois hidrogênios com um oxigênio, forma o quê? A água. Exatamente, eu ouvi alguém lá atrás falando, a água. Então, a água vai ser o quê, ó? O que a gente tem aqui, né? Aqui a garrafinha, que é a matéria, e aqui eu tenho a água. Aqui, olha só, caindo aqui dentro. Quem dera pudéssemos ver, fiz essa experiência com os meus alunos na aula essa semana. Quem dera eu pudesse enxergar o oxigênio e o hidrogênio ali dentro desse copo. Dá para enxergar as moléculas? Dá para enxergar as moléculas ali de hidrogênio e oxigênio? Não, não dá, gente. A gente não consegue enxergar. Mas nós temos átomos, a junção desses átomos que vai formar as moléculas e vai originar então o nosso corpo, ou seja, o objeto aqui, a matéria como um todo. Então, o átomo é uma mistura de partícula, uma minúscula partícula, a menor que é possível obter de uma matéria com características de um elemento. Então, aqui nesta imagem, a gente tem só para representar, olha aqui, passou despercebido? Ah, olha só que pequenininho. Aqui um modelo, né, representativo de um átomo. Aqui no núcleo, prótons e nêutrons. Aqui a eletrosfera e os elétrons nesta eletrosfera. E aqui, né, uma representação, aqui uma imagem representando essa minúscula partícula que é o nosso átomo. Então, a estrutura do átomo formado por duas regiões. Então, aqui, ó, no núcleo colorido, aqui bonito, claro que não é assim, é só modelo esquemático, né? Mas ele é separado da seguinte forma. Então, aqui no núcleo, nós vamos encontrar os prótons. Prótons são, aqui eles carregam, né? Tem a carga positiva. Em laranja, nós vamos ter os nêutrons. Nêutron tem carga? Sim ou não? Não, nêutron é neutro. Carga positiva, prótons. Ao redor, nós vamos ter a eletrosfera.
Nessa eletrosfera, nós teremos os elétrons. Os elétrons têm carga o quê? Negativa. Então, núcleo e eletrosfera. No núcleo, prótons, nêutrons. Na eletrosfera, elétrons. Esta é a estrutura do nosso átomo. Então, no núcleo, constituindo-se como a parte central do átomo. Ele é compacto, maciço e muito denso, além de ser formado pelas partículas de maior massa, que são os prótons. Os prótons são representados pela letra Z, ou seja, número atômico. Então, número atômico igual a Z, que é a quantidade de prótons, que são as cargas positivas de um átomo. E os nêutrons, representados então pela letra N. Lá na eletrosfera, os elétrons ficam distribuídos em níveis de energia ou camadas eletrônicas. Nela pode ter até 7 camadas de energia. E a gente vai explicar e vamos entender isso daqui melhor. Mas lembrem-se que teremos 7 camadas de energia lá na eletrosfera. Então vamos à nossa primeira atividade. O núcleo é um elemento extremamente pequeno, onde contém as partículas de prótons e nêutrons. Como ele pode ser definido? Defina, então, o núcleo aqui deste nosso átomo. Um tempinho para vocês responderem. Vamos lá?
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, vamos lá. O núcleo é uma estrutura do átomo com partículas de massa maior que os elétrons que ficam na eletrosfera. Anotaram aí nos seus cadernos? Olha, acompanha a aula certinho. Vamos lá. Como resultado do trabalho, Bohr obteve 4 princípios. Primeiro, cada elétron apresenta uma quantidade específica de energia. Segundo, os elétrons têm cada um uma órbita e ao liberar energia, o elétron salta para uma órbita mais distante do núcleo. Terceiro, quando consome energia, o nível de energia do elétron aumenta. Então, aqui, o resultado, vamos ver o que o Bohr está nos explicando. Quarto, os níveis de energia ou camadas eletrônicas têm um número determinado e são representados pelas letras K, L, M, N, O, P, Q. Vamos lá. Antes do exercício, estava escrito que ali na eletrosfera tem 7 camadas, ok? A professora ainda falou, presta atenção nas 7 camadas. Aqui estão elas. Cada camada, então, está denominada por estas letras do alfabeto. K, L, M, N, O, P, Q. 7 camadas. 7 camadas da eletrosfera. Núcleo, eletrosfera. Cada uma destas camadas irá suportar uma quantidade exata de elétrons. Então, se o elétron tiver mais elétrons para comportar aqui, vai sendo dividido entre cada uma dessas esferas, pois cada uma tem uma quantidade apropriada que consegue comportar. Então, as 7 camadas são representadas pelas letras K, L, M, N, O, P, Q, exatamente nesta ordem. Então, ordem alfabética ali, bem tranquilo, pessoal, não tem erro, tá? Então, nesta ordem, vai partir sempre do núcleo. Então, se está partindo do núcleo, começa com a letra K e a última, mais distante do núcleo, é a letra Q. Então, as camadas K é a mais próxima do núcleo e a camada Q é aquela que está mais distante do núcleo. E vamos falar, então, dos níveis de energia. Então, aqui nós temos o núcleo, aqui nós temos as camadas, e as camadas, então, ela tem um sentido em que ocorre o aumento gradativo dessa energia. Então, aqui nós temos o nível de energia 1, nível de energia 2, 3, 4, até o 7. E este é o sentido, crescente, o sentido em que ocorre o aumento gradativo de energia. Cada camada suporta um número máximo de elétrons. Então, no nível 1, ou seja, na camada K, o número máximo de elétrons é 2. No nível 2, ou seja, camada L, o número máximo de elétrons é 8. No nível 3, na camada M, o número máximo de elétrons é 18. No nível 4, na camada N, o número máximo de elétrons é 32. Agora, no nível 5, camada O, nós temos novamente o número máximo de elétrons 32. No nível 6, camada P,
o número de elétrons é 18. Foi caindo, ó, foi caindo de novo. E no nível 7, que é o último nível, camada Q, teremos o número máximo de elétrons igual a 8. Então, cada uma destas camadas suporta um número máximo de elétrons na sua distribuição. Vamos então à nossa segunda atividade. Considerando a analogia sobre a estrutura atômica, qual seria a quantidade de carga elétrica negativa do mesmo? Então, aqui nós temos um desenho esquemático, né, de um átomo, aqui representando o elétron e a eletrosfera. Então, considerando, né, a analogia sobre a estrutura atômica, qual seria a quantidade de carga elétrica negativa do mesmo? Um tempinho para vocês responderem. Vamos lá? E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. O que vocês tinham que fazer aqui para ficar fácil de responder esse exercício? Contar quantos elétrons tem. Ele falou a carga negativa. Então, vamos lá comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A resposta são 6 elétrons. Acertaram, né? Tenho certeza. A última camada ocupada por elétrons é chamada a camada de valência. Então, a camada de valência é que está mais distante do núcleo, tá? Então, aqui nós temos o núcleo, aqui nós temos as
camadas preenchidas, K, L, M, N, O, P, Q. Olha, certinho. Para o potássio em questão, então, o potássio, nós preenchemos as camadas de valência aqui, K, L, M, N. O, P, Q não precisaram ser utilizadas, então elas são camadas não utilizadas. Utilizamos apenas as 4 primeiras. A camada de valência é a última, K, L, M, N. Então, o potássio tem como camada de valência a camada N, ok? Vamos à nossa terceira atividade. A distribuição eletrônica de um determinado elemento terminou com 6 elétrons na camada L. Qual o número máximo de elétrons que esta camada comporta? A camada L, você lembra? Vamos lá, um tempinho para vocês responderem. E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Vamos lá. Qual o número máximo de elétrons que esta camada comporta? Qual camada? A L, tá ali no exercício. Esta camada comporta 8 elétrons. Olha só que bacana. 8 elétrons. Conseguiram? A partir daquela tabela, aquela tabela é bem importante que vocês tenham ela para que vocês consigam responder esse tipo de atividade. Então, neste vídeo, nós falamos sobre os conceitos, sobre o núcleo e a eletrosfera. As características do átomo segundo a teoria proposta por
Rutherford e Bohr. E a identificação das partículas subatômicas, que são elas: elétrons, prótons e nêutrons. Nêutrons e prótons estando no núcleo e os elétrons estando na eletrosfera. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!